Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. São 10 horas agora. Vamos começando aqui a nossa live pelo IPB. Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Nesse sábado ensolarado aqui em Floripa. Estamos aguardando aí o pessoal entrando para a gente falar sobre o tema que a gente escolheu para hoje, que é a depressão perinatal. Como é que a gente pode entender esse tema? Se tem prevenção? Me digam se estão me ouvindo bem, Marília, que eu vi que entrou. Cláudia, estão ouvindo bem? Se a imagem tá boa? Tudo certo, gente? Nossa convidada de hoje é a Flávia, uma pediatra que trabalha bastante com processo humanizado do nascer, enfim. E a gente convidou a Flávia porque esse tema exige que a gente converse com muitos profissionais de saúde, né? Com todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nos cuidados do período do ciclo gravídico puerperal. Então a gente achou importante convidar uma pediatra para a gente começar essa conversa. Deixa eu ver aqui, a gente tem um pouquinho de paciência, não sou muito muito da live, mas a gente vai começar. Eu vou chamar aqui a Flávia, que eu acho que é por aqui, para ela entrar. Oi, Flávia. Oi, tudo bem? Tudo e tu? Não sei por que tá Bom isso. Deve dia. ser a conexão. Pois Um é, pouquinho. eu te vi um pouquinho e depois saiu, ficou branco assim. Agora deu. Tá me vendo? Tô. Uhum. Tô tentando virar a câmera que tá aparecendo a parede, provavelmente. É, acho que sim. Aham. Já dá certo. Ixi, saiu? Vou tentar de novo, então. Vamos ver se a Flávia consegue agora. Minha internet tá um pouquinho lenta, vou esperar ela devagarinho para poder virar a câmera. Tá bom. A gente pode ir conversando. Às vezes Isso, ela fica tá. toda preta para não ter Então, gente, atrapalhar. falando de novo, assim, né? Primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou a Cláudia Carione, eu sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta de orientação analítica e há algum tempo já eu venho estudando a saúde mental materna, psiquiatria perinatal. E aí, com isso, eu encontrei com esse grupo maravilhoso do IPB, né? Com as minhas colegas que estudam isso há muito tempo, que estão me ensinando muito. Então, esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, né? Ele é o mês de prevenção do suicídio. E no IPB a gente pensou em falar então sobre a depressão perinatal, né? Porque a depressão dita pós-parto, assim, mas a gente sabe que não é só no pós-parto, né? Pode acontecer durante todo o ciclo gravídico puerperal. Ela é a doença psiquiátrica mais prevalente nesse período, por isso que a gente escolhe falar dela, né? E como pode ter um desfecho muito negativo, que é o caso do suicídio, né? As pessoas pouco sabem, mas o suicídio é a primeira causa de mortalidade materna no primeiro ano de vida do bebê. Então é algo muito sério que a gente precisa falar. Então a gente escolheu esse tema para falar sobre o suicídio nessa população em função do mês do Setembro Amarelo, né? E como nesse período gravídico puerperal a mulher está sendo vista por muitos profissionais, né? O período da vida da mulher em que ela é vista pelo maior número de profissionais de saúde, né, Flávia? E Sim. aí
essas pessoas precisam estar atentas a esse tema, precisam estar por dentro disso para poder ajudar essas mulheres. Então, a gente escolheu convidar a Flávia, com quem eu já tenho contato há um tempo, né, Flávia? Até difícil a gente se encontrar, nos encontramos aqui na live, a gente fica mais nas nossas discussões do dia a dia no WhatsApp, que né, é uma pessoa que está também bem atualizada aí nesse tema, que tem percebido algumas coisas que queria conversar também. Então, Flávia, queria que tu te apresentasse, assim, né, brevemente, para o pessoal te conhecer. Primeiro, eu queria pedir desculpa pela minha conexão da internet. Não sei o que está acontecendo aqui no meu prédio. Nem o Wi-Fi, nem a 3G está funcionando bem, por isso vocês não estão me vendo. Eu sou pediatra. Mas agora está dando, Flávia, eu estou te vendo, tá? E está vendo eu, pessoa? Ou está vendo parede? Sim, tu, pessoa. Ah, não, então vai ver que é só para mim. Ah, então tá. Ai, que bom, porque para mim não está aparecendo. Então, eu sou pediatra há 20 anos. Tá. Estou envolvida com a humanização do parto e nascimento nos últimos 5 anos, assim, né? E esse Setembro Amarelo tem uma conotação um pouco mais importante para mim, porque eu perdi 2 amigas e levei 5 anos para conseguir processar isso. E no meu Instagram eu estou dedicando esse setembro para elas, né? Uma delas foi pós-parto, deixou um bebezinho de 6 meses. E a outra foi numa idade muito jovem, uma médica clínica e a outra médica pediatra. Eu penso que nós mulheres sofremos muitas pressões sociais, né? E a questão do próprio trabalho extenuante, a gente não tem uma jornada única, né? Geralmente, quando a gente quer ser uma mulher independente, a gente precisa ser independente, mas mesmo assim carregar ainda a carga mental de ser a responsável por manter um casamento, por manter uma família, por manter toda uma estrutura em casa. Então, a gente trabalha muitas vezes 8, 12 horas, chega em casa e tem tudo para resolver. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, né? É uma dor muito grande, é um tabu muito grande. Muitas vezes a gente não sabe como pedir ajuda. E eu tenho percebido que muitas mulheres no puerpério, e eu mesmo como profissional, eu ajudo talvez muito pouco, poderia ajudar muito mais se a gente conversasse mais sobre isso, preparasse a rede de apoio, né? Eu penso que muitas famílias não conversam sobre isso porque eles acham que a mãe tem que estar super feliz porque o bebê nasceu e era o que ela queria. E muitas vezes a mãe está lá, é um caco, e ninguém enxerga aquela mulher. Então a gente precisa falar sobre os transtornos da saúde mental na gestação e no puerpério, amamentação. Isso não é frescura, não é falta do que, sabe? Falta as pessoas de vontade, né? Esse estigma, né? Eu digo, eu vi uma frase de uma esposa que perdeu o marido pelo suicídio, numa reportagem esses dias, e foi uma coisa assim que também abriu a questão pro suicídio mesmo. Ela falou assim que o suicídio, ele é como um infarto fulminante. É quando a doença coronariana vence. E o suicídio é quando a doença é mental. Não é desistência, não é falta de coragem. A gente precisa mudar os nossos conceitos. Eu acho que a gente só vai mudar isso quando a gente conversar sobre isso, tirar esse tabu. E eu acho assim, né, Flávia, conversar sobre isso desde o início da vida, né, que é a nossa ideia no IPB, assim, trabalhar com as famílias, com a saúde mental desde o início da vida, né, aquela família que está se formando ali, né, para essa mãe estar bem, para poder dar uma estrutura para esse bebê, essa mãe e esse pai, né, estarem bem mentalmente, para dar uma estrutura psíquica saudável para esse bebê, para que depois ele possa se desenvolver, ser uma pessoa adulta saudável mentalmente, que tenha recursos para lidar com as adversidades da vida, com as dificuldades, né? Porque eu acho assim, a campanha de Setembro Amarelo, ela foca bastante na prevenção, no sentido de se você está com depressão, se você tem algum sinal de alerta, procure ajuda, isso é fundamental, tem que haver, mas a gente tem que pensar também em prevenção primária, né? Porque às vezes o infarto, às vezes não dá para evitar, né? Às vezes o paciente chega no hospital infartando, tu consegue fazer alguma coisa. E às vezes o paciente chega no hospital infartando e não dá mais tempo, né? Então aquela velha máxima, né? Melhor prevenir do que remediar, eu acho que se aplica muito bem aqui, né? Então por isso que aqui no Instituto a gente faz esse trabalho, assim, de prevenção desde o começo, desde a estruturação psíquica inicial daquele bebê e daquela família. Né? Isso é um ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas acham que o bebê não tem personalidade, não tem vontade, não tem estrutura física. Tem muito, muito antes da concepção até, a gente já sabe. Né? A gente precisa entender que nós saímos de uma geração que criava sobreviventes, né? Porque não tinha conhecimento.
Uhum. Não tinha ainda produção científica suficiente para o entendimento da psique desse bebê. E agora a gente sabe que nós já ultrapassamos isso. Nós temos conhecimento para entender Sim. esse início de vida, para criar uma Uhum. criança feliz que vai ser um adulto bem resolvido. Já não Sim. dá mais para a gente criar sobreviventes. Não, não dá, até porque assim a gente foca tanto em cuidar das crianças no sentido físico, né? Que a gente foca muito numa alimentação mais saudável, em hábitos de vida mais saudável, atividade física e tudo, e acaba ficando esquecida a parte da saúde mental, né? O quanto que isso precisa Sim. ser investido também, e muito no início da vida dessa criança, né? Dessa família. E assim, Flávia, eu fiquei, né? Como eu falei, assim, o período gravídico puerperal é o momento da vida da mulher que ela é vista por muitos profissionais e ninguém enxerga isso, né? A mulher, acho que o bebê nasce, a mulher meio que desaparece. Assim, as pessoas acabam focando Uhum. muito no bebê e esquecem essa mãe que tá ali, né? Recém-parida, como tu falou, às vezes um caco, tentando se achar, né? Porque tá perdida, não sabe mais quem ela é uma mulher, assim, que perdeu a sua identidade, tentando buscar a identidade dela e ninguém para perguntar e como é que tu tá, né? O que tu tá sentindo, ninguém para ouvir essa mãe. E por esse motivo, assim, eu queria saber de ti, assim, o que tu percebe que os profissionais de saúde sabem ou não sabem a respeito de saúde mental? Se tu tivesse alguma coisa na tua formação nesse sentido, né, na saúde mental materna, saúde Sim. mental do bebê, como que tu percebe isso em função da formação mesmo, assim? Eu acho que os profissionais de saúde não estão preparados para identificar, nem para investigar, na sua grande maioria. Uhum, uhum, Principalmente a depressão como um todo, mas nesse uhum, nicho de depressão puerperal, gravídico puerperal, aí é uhum, menos ainda. Ou uhum, muitas vezes, quem não atua diretamente nessa área, mas acaba recebendo um paciente desse período, talvez não consiga manejar adequadamente como uhum, alguém que é especialista nessa área. Na uhum. faculdade de medicina, eu tive 2 cadeiras de psiquiatria, mas Sim, tu assim, ó, fizeste Rio Grande do Sul, né? eu Que fui do aí Rio tem Grande do mais Sul. ainda. Uhum, E foi péssimo, eu odiava uhum, aquelas aulas, uhum, porque assim, a psiquiatria é quase, não é que seja fora da medicina. Em dois mas é semestres quase. você não aprende nada, né? Uhum, Precisa uhum, de, sei lá, 10 anos para tu conseguir. uhum, E depois, quando você entra no último ano, que é o ciclo totalmente prático, você uhum, perde o contato total com a psiquiatria, a não ser que você uhum, queira seguir por esse caminho. E uhum. depois, na residência médica em pediatria, não se vê nada disso também, né? É tanto Nada. conteúdo, é tanto batidão, que Uhum, isso é relegado em segundo plano, porque uhum, tudo na vida é o que a gente coloca como importante, né? E as uhum, escolas médicas não conseguem hoje, o conhecimento está tão vasto e grande, uhum. que só consegue desenvolver muitos conteúdos dentro da própria especialização, né? Então, Sim. você imagina, se na medicina e na pediatria eu não vi nada dessa área, tu imagina nos outros Uhum, cursos que são muito mais curtos, né? sim, sim. Uhum, Então, eu penso que é bem difícil. uhum. E aí, a gente precisa se preparar. Hoje eu vejo que todos Uhum, precisam, pelo menos, saber os sinais de alerta, né? Para poder encaminhar essa uhum. mãe o mais precoce possível. Eu acho que aproveitando, né, Flávia, passar de novo um pouquinho dos dados, assim, então a depressão perinatal é o transtorno psiquiátrico mais prevalente no ciclo, né? A depressão, ela é mais prevalente do que a diabetes gestacional, que é algo que é bem preocupante, assim, na questão do pré-natal, né? Quando a mulher vai fazer o pré-natal, todo mundo se preocupa se ela tá com glicemia boa, pressão boa, e esquecem, né, de perguntar a parte da saúde mental, e a depressão é mais prevalente do que essas outras doenças que tanto preocupam aí os obstetras, as enfermeiras e toda a equipe que está cuidando dessa mulher gestante, né? O suicídio, então, é a primeira causa, né, de mortalidade materna, o primeiro ano de vida do bebê, e a gente precisa, então, dizer quais são os sinais, assim, né, o que as pessoas precisam, os profissionais, as famílias precisam estar atentas, né, para poder ajudar essa mulher e evitar esse infarto, né? Não deixar chegar, Sim. né, nisso, assim. Então, as pessoas ficam com muita dúvida, passar um pouquinho assim do que é o blues puerperal, né, do que é a depressão, assim. Então, o blues é um estado assim natural, esperado, né, na mulher no pós-parto, decorrente da oscilação hormonal que a gente sofre, né? As mulheres na gestação estão com os níveis hormonais muito altos, né? Então, quando o bebê nasce, esses hormônios eles caem bruscamente, né? E a gente sabe hoje que não propriamente os níveis, mas a oscilação hormonal assim fragiliza muito o cérebro da mulher e predispõe a esses sintomas, que é, né, um choro, um humor que oscila, né, uma falta de vontade,
muita instabilidade, muita incerteza, então a mulher fica assim meio chorosa, meio sentindo que não tem muito sentido, assim, nos primeiros dias ali do pós-parto, principalmente nas 2 primeiras semanas, né, que é natural, esperado em função dessa adaptação, né, do cérebro às oscilações hormonais. Depois de 15 dias, isso começa a se estender muito, né? Ou isso começa a ser muito intenso. Na verdade, às vezes, a depressão, ela, né, já aparece na gravidez. A maioria das depressões até elas já iniciam na gravidez e isso passa despercebido, né? E aí no pós-parto começa a piorar. Então, esses sintomas começam a ficar mais intensos, a mulher começa a ficar efetivamente muito triste, muito desanimada, sem esperança, não tem prazer em cuidar do bebê, né? Não consegue fazer as tarefas, não encontra prazer em nada, não consegue se cuidar. Começa a ter pensamentos assim, se não era melhor morrer, né? Ou às vezes até pensamentos ruins em relação ao bebê, né? Então isso são sinais de alerta, assim, né? Para a própria mulher, para a família e para a equipe que está cuidando dela, assim. Bom, né? Essa tristeza está muito intensa, ela não está conseguindo manter nem um pouco da funcionalidade dela, né? Tá começando a pensar em morte, né? Isso é um sinal de alerta importantíssimo, né? Começou a pensar em morte, se não era melhor morrer, bom, já tem que ver, né? Não propriamente o suicídio, então, e até o suicídio, né? Eu acho que me matar ou matar meu filho, os dois, seria a melhor forma, assim, né? Então, isso são os principais sinais de alerta, a gente tem que estar muito atento ali já nos primeiros dias, né, do puerpério. O que acontece, assim, eu, enquanto psiquiatra, infelizmente, a gente acaba recebendo a mulher, assim, uma depressão já com muitos meses, né? Chega os bebês, assim, com 7 meses, 8 meses, né? A mulher, assim, passou uma gravidez inteira deprimida, e aquele puerpério todo, e aquilo só vai piorando e as pessoas não vão se dando conta, né? E aí ela já tá com o bebê no colo, ela tá deprimida, com toda a demanda do bebê, né? Tendo que se tratar, tem que ir dando mamar, cuidar do bebê, então fica muito mais complicado depois, né? Uma das coisas que acontece muito, e eu acho que é por esse tabu e essa psicofobia que as pessoas têm, é que muitas vezes a própria mãe, ela demonstra comportamentos, a família questiona, o marido, ai, tu tá bem? Não, tô ótima. Daí ela dissimula um pouco Também e tenta disfarçar. E aí isso atrasa muito o diagnóstico, né? Porque parece que ela tem o medo do julgamento, e como todas nós temos, né? E ela não entende que ela está doente e que isso pode acontecer. Então, eu penso que assim, que a própria vergonha de não estar dando conta, é a vergonha de expor para a família que ela não está bem, sendo que o bebezinho que ela tanto sonhou está ali. Então, às vezes, o profissional está acompanhando, ele questiona, e muitas vezes o paciente nega, né? Que está tendo algum transtorno, e só mesmo quando acontece uma fatalidade, ou então quando a mãe está nesse nível péssimo, que para recuperar é pior, né? Um nível de irritação e tudo. Então, por isso que é importante conversar, para que quem sofre entenda que ele precisa verbalizar, né? Precisa abrir o coração mesmo, e também para que as pessoas não se contentem com, ah, não, tô bem. Porque às vezes também tem essa questão de que a gente se contenta com uma frase simples, que é para tirar a nossa dor na consciência e deixar aquilo ali, não ter que falar sobre pronto, isso, já né? perguntei, já fiz minha parte, né? Mas na verdade... Não, né? A gente tem que aprofundar e perguntar ativamente, né, Flávia? Acho que isso é importante, não esperar que a mulher manifeste, como tu falou, né? Que muitas vezes não manifesta por vergonha, né? Por achar que vai ser julgada, muitas vezes são julgadas, né? As pessoas falam muito, né? Mas por que tu tá triste? Tu tá com um bebê tão lindo, saudável? Isso é até um pecado, tu tá triste, né? Que horror! Bem, então as pessoas julgam, assim. As Que mães, horror! né? As avós, os maridos, enfim, né? Ou até os profissionais de saúde mesmo, né? Muitos profissionais de saúde também, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, assim, perguntar ativamente, sim, mas tu tá bem mesmo? Né? Como é que estão teus pensamentos? Tá conseguindo te cuidar? Tá tendo prazer nas coisas? Como tu falaste, muitas mães depressivas são muito funcionais, né? Fazem tudo que tem que fazer, cuidam do bebê, dão banho, dão mamar, tudo, mas assim, às vezes tu vai ver, assim, não consegue dormir, né? Isso é uma coisa outra importante, assim, né? Questão de sono e alimentação. Não tá se alimentando direito, tu vai ver essa mãe não está se alimentando, está emagrecendo, perdendo mais peso do que o esperado, né? Não está conseguindo dormir, o bebê tira soneca. A gente vê ali que ela fala com o bebê, tudo mas muito não mecanicamente. tem. Sim.
o sono dela prejudicado, às vezes o bebê vai tirar a soneca, não consegue descansar, né? À noite, quando o bebê dorme, não consegue dormir, né? Então, todos esses são sinais bem importantes, assim, para a gente observar, né? Enquanto profissional de saúde e rede de apoio, assim. Eu acho que dentro disso também é importante falar dos fatores de risco, né, Flávia? Quais são os fatores? Porque já que a nossa live, né, o tema dela é depressão perinatal e como prevenir, assim, né? É possível prevenir a partir do momento que a gente sabe quais são os fatores de risco, como todas as outras doenças, né? Então, os fatores de risco, assim, história de abuso sexual na infância, né? Uma gestação não planejada, uma gestação que teve intercorrências, né? Algum tipo de trauma, história prévia, né? De depressão, né? A mulher que já teve depressão uma vez na sua vida tem um risco maior, né? De ter depressão na gravidez e no puerpério. Então, tem vários fatores que a gente precisa estar atento, assim, para que sejam evitados. A partir do momento que a gente vê que saiu um pouquinho a tua imagem, agora voltou. A partir do momento que a gente vê que tem esses fatores presentes, assim, também questionar ativamente isso, assim, né? Agora, vocês da pediatria fazem a consulta do pré-natal, né? De pediatria, né? E eu acho que é uma ótima oportunidade, né? Para fazer essa pesquisa, assim, para perguntar para a mulher mesmo, né? Se ela teve já depressão na vida dela, se tem algum histórico de trauma na vida dela, né? Ou até, assim, questões, né, emocionais, vamos dizer, mal resolvidas, familiares, com a própria mãe, que a gente vê que isso, né, aparece muito nesse período. As meninas da psicologia sabem melhor do que eu, né, o quanto que esses conflitos não resolvidos, eles são reativados nesse momento e podem também Sim. contribuir bastante, né, para a piora, para o aparecimento de um transtorno depressivo. Né? Então, acho que a consulta, né, da pediatria ali, do pré-natal, seria uma excelente oportunidade, e no pré-natal É uma obstétrico pena também, né? que eu acho que das gestantes, eu acho que 15 a 20% fazem consulta Que pena, né? pediátrica pré-natal, é uma pena. Né? Então, muitas mulheres acabam indo completamente despreparadas para os primeiros 15 dias Sim. ali, que são fundamentais ter um pouco de informação maior, né? Porque o pré-natal obstétrico, ele está focado no bem-estar da gestante, mas não somente é isso que ela vai precisar depois, né? A gente Claro. fragmentou muito a questão, a Isso. gestação é uma coisa, parto é outra, e pós-nascimento é outra. E, na verdade, é um evento único, por isso que quem já teve depressão antes da gestação pode sim ter na gestação, e se continuar. A amamentação, a gente sabe o quão desafiadora é, e se a gente não estiver preparado emocionalmente para isso, e inclusive fazer o seu pré-natal emocional, né? Sim. Fazer o seu acompanhamento. O que eu percebo também são muitas mulheres que tratam a depressão, estão tratando, descobrem a gravidez e param a medicação por medo e não procuram um profissional psiquiatra especializado naquele período. E mesmo quando o psiquiatra é especializado e passa medicação, elas têm medo de tomar, e na amamentação elas continuam com medo que vai fazer mal para o bebê. Mas se o psiquiatra especializado perinatal passou essa medicação, eu sempre digo, é porque pode tomar. Né? E o mais maledito é você parar a medicação sem comunicar ao seu médico. Isso acontece muitas vezes quando eu pego a mãe, ai, doutora, eu posso tomar esse remédio? Aí eu falo, não, vamos olhar aqui no site, não, tá tudo tranquilo. Ai, mas eu não vou tomar, eu vou diminuir. Eu falei, não, você conversou com o teu médico? Ai, mas eu mandei mensagem, não me respondeu. Mas eu falo, não diminua a medicação. Sim. Não o faça. E a gente tem essa mania de fazer coisas por conta própria. Sim. Quando é paciente, né? Eu me coloco até eu nessa meia-culpa aí no... Ai, mas será? Ai, não sei. Então a gente é tudo... Então tem que confiar. Se você não confia naquele profissional, procure uma segunda opinião. Sim. Isso que tu falou... Isso que... Entre... Tá falhando um pouquinho. Falhou um pouquinho, Flávia, mas isso que tu falou, assim, né, das mães que já fazem algum tipo de tratamento psiquiátrico é bem importante, né? Trazer também outro dado, assim, que a mulher que já tem uma depressão, né, na gravidez, no puerpério, ela tem 65% de chance de recair num episódio depressivo se ela não fizer o tratamento correto, né? A mulher com transtorno bipolar tem 80% de chance de ter uma recaída se ela não fizer um tratamento correto. Então, os estudos já mostram isso, né? Que a gravidez, ao contrário do que se pensava há muito tempo,
ela não é protetora, né? Para transtorno mental, ela é, pelo contrário, ela fragiliza mais a mulher nesse sentido e a chance de recaída acaba sendo muito maior, né? Então, isso das medicações realmente é um tabu muito grande, né? As medicações psiquiátricas sempre são um problema, assim. As pessoas tomam remédio para tudo que é coisa, mas quando chega na hora da, da psiquiatria, sempre tem um receio muito maior. Então, a doença psiquiátrica, como qualquer outra, ela precisa ser tratada, né? Como a diabetes, como a hipertensão, e precisa muitas vezes usar medicação, né? De acordo com a intensidade do quadro. Então, a gente. Aí eu tô. Tu tá me ouvindo, Flávia? O resto do pessoal tá ouvindo? Ixi, acho que a Flávia caiu. Tá, vou convidar a Flávia de novo, que ela avisou que caiu. Só um pouquinho, gente. Vamos ver, cadê a Flávia? Tá aqui. Vamos ver se ela consegue entrar de novo. Internet um pouquinho ruim, faz parte, né? Deu, Flávia? Entrou? Deu, entrei de novo. Até que parte tu ouviu? Eu estava falando ali da questão das mulheres que já fazem tratamento, né? Sim. Uhum. Agora ficou branco para mim, Flávia, tu não aparece. E agora? Agora tu aparece. Ah, então tá. As mulheres que já fazem tratamento psiquiátrico, né, elas têm mais chance de ter recaída, né? A gravidez não é protetora, né? Ela fragiliza mais a mulher. Então, quem tem depressão tem 65% de chance de recair, né, na gravidez do puerpério, e quem tem transtorno bipolar tem 80% de chance de ter recaída. Então, é uma coisa muito séria, né? Precisa manter o tratamento, assim como todas as outras doenças, né? Se a mulher já tem uma outra doença crônica na gravidez, a gente vai continuar tratando. Ninguém vai parar tratamento de diabetes, tratamento de pressão alta na gravidez, pelo contrário, né? Vai ficar muito Só atento. tem Então, que por que que a gente ajustar muitas vezes a tem que medicação ajustar melhor muitas para vezes a prevenir, né? medicação, exatamente. Às vezes ajustar, né? O metabolismo na gravidez ele é diferente, né? Então, às vezes, até questão de dose, assim, a gente precisa ajustar. E pode fazer o seu tratamento, pode e deve, né? Porque eu sempre falo assim para os pacientes é que a gente não tem uma decisão isenta de risco, né? Porque a doença ela também traz risco, né? Para a gestação e para o bebê. A doença psiquiátrica ela traz um risco assim na gestação de desfechos na gestação obstétricos ruins, assim, né? Pode aumentar o trabalho de parto prematuro, para eclâmpsia, afetar o ganho de peso do bebê. Às vezes as mulheres não conseguem cumprir com todas as etapas do pré-natal, né? Porque estão doentes, não conseguem fazer os exames, se alimentar bem. Tudo isso impacta, né, na gestação e depois no puerpério, né? O desmame precoce também, a amamentação é algo que demanda bastante da mulher e que precisa que essa mulher esteja bem para conseguir enfrentar. Então, assim, se você não trata a doença, você vai ter prejuízo, né? O remédio, ele traz um risco, mas é um risco muito menor do que a doença. A grande maioria dos psicofármacos são bem compatíveis, tanto com a gestação quanto com a amamentação. Então, a gente precisa individualizar caso a caso. Claro, o mundo ideal seria que a mulher não usasse nenhum tipo de medicação a gestação inteira, né? Mas não é a realidade hoje, né? A gente já tem estudos que mostram que as mulheres estão engravidando mais tarde, e engravidando mais tarde elas têm mais patologias clínicas, né? Associadas e psiquiátricas também que precisam de tratamento. Então, é necessário fazer o tratamento para que ela possa ter um bem-estar mental, para levar essa gestação de maneira saudável e esse puerpério também de maneira saudável, né? Então, isso que tu falou é bem recorrente, né? A maioria, infelizmente, de novo, a maioria das pacientes que eu recebo no consultório já estão aí há meses, deprimida no puerpério, e a história é sempre a mesma, né? Quando eu engravidei, as pessoas disseram que eu não podia tomar o meu remédio, que eu tinha que parar, o meu obstetra falou isso, né? A enfermeira falou, a minha família, né? Disseram que meu bebê ia ter malformação, que meu bebê ia ter um defeito, né? E se eu quisesse amamentar também, né? Eu tenho que escolher, né? A mulher é muitas vezes colocada nessa posição, ela tem que escolher entre a saúde mental dela ou a questão da O gestação, bem-estar, da né? amamentação, né? Ou ela ou o bebê, né? As pessoas, na maioria das vezes, não conseguem conciliar, e a gente pode conciliar muito bem as duas coisas. Pode ser feito o tratamento e também o bebê se desenvolver muito bem na grande maioria dos casos, né? Então, o que E tu é vê é muito muito isso também importante. na tua prática, né? As mulheres parando e E recaindo. eu vejo assim,
muito, e não é culpa de ninguém especial, é culpa do mundo que a gente vive, né? Eu vejo assim, muitos maridos que não conseguem apoiar suas esposas porque, ou parceiro ou parceira, porque ele não entende como a depressão funciona. Eu passei por isso. Na minha residência, eu acabei desenvolvendo depressão com transtorno de ansiedade, só que eu tenho um viés que não para minha atividade de trabalho, eu viro workaholic. Só que eu ficava dias e dias no hospital sem ir para casa, eu não conseguia dormir. Então eu ficava trabalhando ou arrumando trabalho, se um colega pedia para trocar plantão, eu pedia, às vezes eu ficava uma semana sem ir para casa. Do meu primeiro casamento eu não tive filhos, a gente acabou divorciando por isso, né, no final da minha residência, e ele não entendia isso. E eu tinha vergonha de falar como que eu, médica, estava tendo isso. Sim. E para mim assim, foi muito difícil fazer terapia. Toda vez que eu ia na terapia com a psiquiatra, mas que foi fundamental, foram 3 anos de terapia cognitivo-comportamental, que até hoje faz efeito, né, para a questão dos gatilhos, do desencadeamento. Depois do tratamento, eu acabei tudo bem, nunca mais tive. Mas era assim como se eu estivesse ganhando um prêmio de... Como é que eu vou dizer? De falha, sabe? De incompetência, olha, você não é assim, né? De incompetência. Porque como que eu não conseguia e as pessoas conseguiam, como que eu... Mas é uma coisa muito louca, assim, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos, então ali a minha adultez jovem, eu estava dentro da faculdade, já é um estresse, eu já entrei na residência e aquela coisa toda, e a gente vai... Muito do ser humano é questão de ir no... Vai com a correnteza, sabe? A gente às vezes não para de se centrar. Para pensar, né? Para olhar para si, e hoje tem essa vibe aí do autocuidado que há 20 anos atrás não se tinha, que é muito importante para momentos para a gente se cuidar mesmo, né? E isso que você está falando é importante, né, Flávia? Porque a gente falou agora da questão da medicação, que é necessária em muitos casos, né? Mas antes disso, a gente precisa frisar a questão da psicoterapia, que tu falaste muito bem, assim, que se aplica em praticamente todos os casos, né? É necessária a parte da psicoterapia, porque conflitos, como eu falei, né, do início da vida daquela mãe, eles vão reaparecer ali nesse período, né, da gravidez, do puerpério, e vão influenciar bastante na abertura ou na piora dos quadros. Então, é necessário que a pessoa procure, né, um psicólogo da sua confiança para poder trabalhar essas questões e se preparar melhor, né? Para poder diferenciar o que é seu, o que é daquele filho, né? O que é daquele bebê, o que é da família, né? Os parceiros têm que estar muito juntos disso também, né? Compreendendo essa necessidade, às vezes participando, inclusive, de sessões, né? As meninas do IPB que trabalham com a psicologia perinatal, que é uma área especializada, nesse período, assim, fazem a consulta com a mãe, com o bebê, com a família, né? Então, todos podem ser acolhidos nesse momento e a gente vê resultados fantásticos porque aborda muito no início, né? Então, as coisas estão muito frescas, vamos dizer assim, não estão mais tão cristalizadas e isso, a gente vê mudanças muito rápidas, né? Então, por isso que é importante estar atento já nesse início. A psicoterapia, e depois, assim, práticas, né, outras, mindfulness que a gente tem hoje em dia, o yoga, atividade física, que eu sempre bato muito na tecla com os pacientes, que é muito importante, né, para quem tem já transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem várias ferramentas, vamos dizer assim, para tratar essas patologias nesse período. Não adianta, é uma doença multifatorial que tem um tratamento multidisciplinar. Tem mulheres que vão responder a determinados tipos de dieta também, vai ter. Então, é tudo muito além do que a gente imagina. E o cérebro é um órgão nobre do nosso corpo, né? Então, a gente tem que entender que a doença do cérebro a doença mental é uma forma, né, de doença, não é algo que não existe. E aí, às vezes, eu fico, assim, é um pouco impalpável. Né? Mas a gente tem que entender que é só uma forma diferente. Não é, ela tem alterações, né, cerebrais que a gente consegue ver na depressão aí que os estudos mostram. Então não é uma coisa só da cabeça da gente, né? Não, isso é legal que tu lembrou, porque os estudos já estão mostrando pra gente, assim, que não é só a questão, assim, de variação hormonal que acontece no corpo da mulher que influencia para que esse cérebro fique mais fragilizado. O cérebro, ele sofre alterações estruturais mesmo, né? De lobo frontal, de massa cinzenta, né? O cérebro, ele se modifica, né? A barriga vai crescendo, né? Os órgãos vão se movimentando e no cérebro a mesma coisa, né? Porque ele também está se preparando para receber aquele bebê, para que a mãe tenha uma capacidade
capacidade, né, mental, cerebral mesmo, neurológica, de se conectar com aquele bebê, com aquele cérebro primitivo, né? Então, a mulher se prepara como um todo, não é só o físico, né? Não é só a barriga, né, que cresce, o cérebro se altera estruturalmente também, né, em volume e tudo, né? Então é muito concreto, não é assim subjetivo como as pessoas imaginam, né? Isso já está bem comprovado. E que mais, Flávia, que tu tinhas me dito que o pessoal tinha perguntado? A Flávia abriu uma caixa de perguntas no Instagram dela e veio bastante coisa. Eu acho que a gente já falou de algumas coisas aí. Deixa eu ver, eu acho que eu anotei também umas coisas que tu me passou. Eu acho que a gente poderia conversar como a gente estruturar essa rede de apoio, né? E quais os primeiros passos aí para a gente estar procurando ajuda. Ou a família, como que a família deve fazer os primeiros passos se perceber que a mãe não está bem, né? O que deve fazer? Deve esperar a vontade dela de procurar ajuda, ou já pode procurar um profissional e fazer uma sessão conjunta para mostrar as suas preocupações? Acho super importante, assim, muitas vezes, como tu falou, a mulher acaba não aceitando muito de início, né? A gente tem casos assim, né, que a mulher de início acredita que não precisa, que é uma questão... uma coisa que eu queria te perguntar, que me surgiu agora, assim, Flávia, como é que tu percebes, assim, que impactos que tu vê na tua prática de quando a mãe não trata a sua depressão, assim, quais são os impactos que tu vê, assim, na família, ou na questão do bebê, na saúde do bebê, assim, como é que tu percebe isso? Eu percebo, assim, que a mãe encontra uma forma não consciente de desmame, né? Porque aquilo ali exige muito dela. O bebê acaba ficando um bebê mais irritado, e para quem, né, leu aquele livro da Laura Gutman, nem sei se é algo, mas sobre a fusão emocional, então são bebês um pouco mais desafiadores, né, que estão respondendo àquele cansaço inconsciente da mãe. Então são bebês que acabam procurando vários profissionais, porque atrás de um diagnóstico físico, de refluxo de bebê, de cólica do bebê, então a gente acaba focando no bebê, que o bebê tem algum problema e, na verdade, talvez seja aquela depressão materna que está causando essa questão. Então, esses dois caminhos, o desmame precoce ou a medicalização do bebê. Isso. Tenta se calar o bebê e não se resolver o que o bebê tem, porque o bebê fica de tantas formas estressado, muitas vezes porque a conexão não está boa com a mãe, o cuidado está muito físico e não emocional daquele bebê. E aí acaba isso, a medicalização, né? Procurando que o bebê tenha um diagnóstico. E bebê tem refluxo, gente. Até nós temos refluxo do imundo. Só que no bebê, ele vai vomitar o tempo inteiro. Se daí você diz que ele chora o tempo inteiro, bota um remédio que acalma a mãe, acalma o bebê, se faz um diagnóstico. Então, pode ser que uma porcentagem das doenças do refluxo por aí do bebê não sejam isso, né? Então, a gente precisa estar atento, talvez nesse holístico todo aí, nesse... Claro, não, e é o que a gente percebe mesmo, né, Flávia? Às vezes o bebê está comunicando, o que tu está dizendo é que o bebê está comunicando o sofrimento da mãe, né? Muitas vezes através desse choro, através às vezes até um refluxo mais exacerbado, assim, né? Mais do que o fisiológico que a gente costuma ver, né? Mais ou menos ali até os 6 meses, que é natural, né? Então, o bebê, ele não fala, né? A gente costuma dizer assim, ele não fala, mas ele se comunica e muito bem, né? Desde muito antes de nascer. Desde a barriga a gente já percebe que ele está se comunicando e aí ele acaba comunicando algo, algum sofrimento, alguma dificuldade que a mãe não está conseguindo fazer, né? Então é muito importante, as meninas quando atendem as duplas, assim, percebem muito isso, né? A comunicação do bebê através dos gestos, através dos sonzinhos que eles emitem, assim, e tudo. E muitas vezes a mãe não está conseguindo fazer, e aí ao longo do trabalho, daqui a pouco elas vão perceber que aparece, né? Então, aquele sofrimento da mãe, e aí o bebê consegue se acalmar, né? O refluxo fica um pouco menos intenso, né? Começa a mamar melhor. A gente percebe muito isso, né? E a busca daí por inúmeros profissionais, a gente vê muitos casos assim que a mãe já passou por 4, 5 pediatras, mais 3 gastros, mais fono, mais consultores de amamentação, e ninguém descobriu nada, né? E a mãe não se conforma assim que não seria mesmo uma questão física. Tu vê o desgaste que isso traz, assim, né? E quando tu vê, e vai passando o tempo, né? E o bebê, ele cresce rápido. Questão de 1 mês na vida do bebê é muito tempo, né? É muito e aí tempo. é um tempo perdido pro bebê e pra mãe também, que não tá bem, que não tá conseguindo aproveitar aquela fase tão bonita, assim, né? Desse início da vida do bebê, né? Isso é uma pena, isso é um tempo que depois não volta. Eu sempre falo para os pacientes, vamos tratar rápido, vamos tratar logo, para tu poder aproveitar, então.
esse início, né? Então isso é bem importante mesmo que tu trouxe, assim, e a gente precisa capacitar os profissionais, né, Flávia, todos, né? Assim, tu falou de rede de apoio, a rede de apoio é a família, né? Então os familiares precisam estar atentos a isso, e a rede de profissionais, né? A enfermeira obstétrica, a doula, né? O psicólogo, o pediatra, O neonatologista, próprio o pediatra, obstetra, né, o, o pe- o obstetra. pediatra, o obstetra, né? Todos têm que estar muito atentos à questão da saúde mental da mãe para evitar, né, então, essa gama de intervenções, né, Flávia, desnecessárias nesse momento da vida, que muitas vezes vão ser prejudiciais para o bebê, né? Coisas invasivas, né? Coisas que vão trazer alguns traumas também para essa criança, assim, né? Então, acho que informar essas pessoas de que, bom, quando a mãe está procurando muito médico, fica atento, quem sabe começa a investigar se ela não está bem, né? Tanto para os profissionais quanto para a família, assim. Então, sempre bater muito nessa tecla, eu acho. Mas é importante também o profissional não minimizar as queixas Não maternas, né? minimizar, exatamente. Tá Porque atento aos dois uma lados, né? coisa é uma Vamos coisa, investigar outra o coisa é bebê, outra coisa. exatamente. Porque Uhum. quem mais conhece o seu bebê é a É a mãe. mãe, Então, a exatamente. gente não pode banalizar uma Não queixa. A gente pode. precisa Uhum. acolher e ver o todo, mas não dizer, isso é normal, isso vai passar, isso é coisa Isso é comum. assim. A gente Uhum. precisa entender todo o processo ali, Claro. porque às vezes um bebê saudável, às vezes um componente familiar, genético, acaba desenvolvendo realmente alguma outra coisa, Sim. mas você percebe, né, que o bebê tinha uma gestação completamente normal, o exame físico Uhum. completamente normal, ganha peso Uhum. bem, a gente precisa ficar atento realmente a essa mãe. E vários transtornos, além da depressão e outros transtornos psíquicos, como a síndrome de Munchausen por procuração, que é quando a mãe Sim. acaba, né, desenvolvendo outros Uhum. transtornos mentais. Uhum. Então a gente precisa estar atento a um pouco. Sim, isso é importante, né? Não minimizar a queixa física que a mãe traz, assim, meu bebê chora muito, meu bebê tá com refluxo, assim. Acho que isso que é o mais difícil, né, Flávia? A gente olhar sempre para os dois lados, não se perder, né? Não focar só na questão Sim. física ou só na questão mental, né? Porque pode mesmo aparecer alguma coisa física e esse bebê ter alguma coisa mesmo, ou ter as duas coisas, né? Tanto o bebê Uhum. ter uma situação física e a mãe também muito angustiada, tá até piorando isso, assim, né? Desse bebê. Então, é um trabalho complexo, né? Que a gente tem que estar sempre É estudando, muito sempre se complexo. atuar. É muito complexo, né? É a E é uma dupla, né? Eu coisa digo que o paciente é a dupla, né? Não é só o bebê. Né? Porque nesse não. começo eles estão muito fusionados, né? A mãe e o bebê são praticamente uma única pessoa, então a gente tem que estar sempre olhando para a dupla, nunca para um ou outro individualmente, né? Ei, nós temos que lembrar que esse período a gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa Não. ter profissionais que a gente Uhum. confie para indicar. Quando tu perceber alguma coisa, não fica com medo de perder o paciente. Encaminha para Isso. alguém, esse Uhum. paciente vai te agradecer, vai continuar o acompanhamento. Né? Uhum. Nós não somos competidores, nós somos colegas, né? Em todas as Uhum. áreas. A enfermeira Verdade. obstetriz, ou a consultora de amamentação, a Sim. nutricionista, o gastro, o pediatra, o psicólogo, a psiquiatra. Então, é uma equipe que vai se juntar para ajudar aquela família. Sim, sim. Então, E o a quanto que gente não isso ainda pode é se apegar. difícil, né? Uhum. Não sei o que que tu Hoje, percebe, né, Flávio? Mas eu, assim, ó, eu como psiquiatra, vou te confessar, assim, o psiquiatra já não é muito bem recebido em nenhum lugar, vamos dizer assim, né? Quando chega psiquiatra, o pessoal já fica, ih, né? O que que a psiquiatra tá fazendo aqui, né? Esses dias eu fui fazer uma aula no Congresso de Amamentação, né? E é uma surpresa, né? As pessoas olham assim, bom, né? O que que a psiquiatra vai falar de amamentação? Mas foi super legal, é uma oportunidade maravilhosa. E assim, mas ainda é difícil essa inserção, né? Esse trabalho transdisciplinar, né? Muitas vezes as pessoas têm muita resistência, né? De trabalhar em equipe, assim. eu penso que agora, eu acho que a pandemia veio para nos fortalecer em alguns pontos, desmistificar outros e fazer com que o nosso nível de superação aumente, né? Aham. Mas hoje, a gente, assim, eu já sou a favor da inovação há muito tempo, né? Pré-pandemia, e já Uhum. fazia inovação dentro da Uhum. pediatria. Uhum. Eu penso que a telemedicina veio hoje para aproximar as pessoas, né, de profissionais de qualidade e está acessível aí. Então, Uhum. a gente não. Você não pode não oferecer o serviço do seu colega. Você Uhum. precisa fazer o melhor para aquela família. Se a família vai procurar ou não, não é uma questão sua. Muitas vezes eu vejo que as pessoas assim, mas eu não vou indicar um nutricionista, o psicólogo, é muito custo para essa família.
Quem vai definir isso é a família. A gente, como profissional de saúde, a gente precisa mostrar o melhor caminho. E a família vai fazer dentro daquilo que ela pode. Porque se a família não for informada do que ela precisa, ela não vai saber. Então, ela vai achar que só aquele tratamento ali é o simples. Né? Então, como a gente trabalha de forma transdisciplinar, a gente precisa orientar que para ela melhorar, ela precisa fazer atividade física, precisa ter uma alimentação melhor, precisa fazer psicoterapia, precisa acompanhar o seu bebê, precisa estar atenta com a família, e isso precisa de uma rede de profissionais. A gente não requer investimento, né, Flávia? Investimento, né? Investimento, assim, financeiro, óbvio, muitas vezes, né? Investimento de tempo, investimento emocional. Então, a saúde é algo que requer muito investimento em qualquer momento da vida, né? E nesse início da vida, mais ainda, né? Isso é importante tu falar, porque daí a gente vai falar, assim, de políticas públicas de saúde, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem políticas públicas de saúde focada na saúde mental materna. Infelizmente, a gente não tem isso ainda, né? A gente sabe, enquanto profissionais de saúde, que a prevenção ela é muito mais econômica do que o tratamento depois, né? A doença ela é muito mais onerosa, né? Então a família, com certeza, ela vai gastar muito mais com o tratamento de uma coisa, de uma doença que se instalou por falta de prevenção do que com prevenção, né? Então ela vai economizar, isso a gente tem que mostrar também, vai ser uma economia, né, que ela vai fazer dali para frente em função daquele tratamento precoce. Né? Infelizmente, a gente, né, no setor público, as dificuldades ainda são muito grandes, né? Falta de capacitação dos profissionais de saúde, os profissionais não têm muito recurso, né? As instituições não oferecem recurso financeiro para esses profissionais se capacitarem, e eles, às vezes, não têm recursos próprios também para buscar. Então, é uma coisa que precisa melhorar muito ainda, né? Em outros países, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, isso aí é muito mais trabalhado já, inclusive tem unidades assim de mãe e bebê, às vezes as puérperas que precisam, né, tratar uma depressão numa internação ou uma psicose puerperal, elas têm assim unidades que elas podem ficar internadas com os seus bebês, não precisa separar a mãe do bebê, tem uma equipe toda preparada, né, para observar, para estar junto dessa dupla. Então isso é muito bonito, muito importante, assim, e no Brasil infelizmente está muito longe disso ainda, né, então tomara que para frente a gente consiga alguma coisa nesse sentido. Em todos os países da América Latina há uma questão assim, religiosa partidária muito dentro da saúde, né? As pessoas não se atêm às evidências científicas. Isso. Então, acho que nosso primeiro passo é entender que depressão é doença e que tem tratamento, mas que para isso a gente precisa pensar nela. Né, como uma hipótese diagnóstica e entrar no diagnóstico diferencial daquela família. E que questões religiosas não ajudam muita coisa, né? O teu preconceito religioso, na verdade, né? E que... Preconceito de nenhum tipo ajuda, né, Flávia? Não, de nenhum tipo. Só atrapalha, na verdade, bastante, né? A gente vê um impacto muito grande disso, né? Quanto que atrapalha a busca por ajuda, quanto que atrapalha fazer um diagnóstico, buscar um tratamento efetivo, assim. Né? E aqui eu não quero que as pessoas não entendam mal, né? Não é que a pessoa não possa fazer as suas orações. Não, lógico, pode ter e deve, claro. Você sabe que quem cultua espiritualidade tem um fator melhor para a melhora das doenças. Protetor, né? Então, o que eu digo é, não, eu vou na igreja, eu vou no culto, porque Deus vai me salvar. Não é assim, gente. Né? Deus botou conhecimento no mundo para que as pessoas tenham acesso para profissionais, né? Outra coisa que eu me lembrei, Fábio, que é importante, assim, ó, às vezes, não sei se tu já deve ter visto isso, muitas vezes quando a mãe também, às vezes, muitas vezes não fala que tá deprimida, que não tá bem, com medo de tirarem o bebê dela, né? Se acharem que ela é louca, assim, e disserem, então tu não pode mais cuidar do teu bebê, né? Eu me lembrei porque eu falei da questão da internação da mãe-bebê que tem na Inglaterra, né? Então, elas ficam com muito medo, vão dizer que eu sou louca, que eu não tenho mais capacidade de cuidar do meu filho, vão me tirar meu filho, né? E muitas vezes isso acaba sendo sugerido, fica com a família, a mãe se afasta um pouco, os profissionais eles ficam com medo, né? Entendem que depressão já quer dizer que a mãe pode matar o bebê, né? Acabam, às vezes, super valorizando, assim, isso e trazendo mais essa dificuldade, né? A mãe não falando justamente por causa desse medo. Aí a gente entra num setor tão complexo. Eu hoje trabalho muito pouco no SUS, mas já trabalhei muito. E aí a gente entra numa questão aí de relacionamentos, né? E o uso do gaslight e de outras formas de abuso contra a mulher, né? Muitas vezes aquele homem ali que é um abusador psíquico ou físico da esposa, né? Ele usa, outro fator então ela de risco, tem medo de se tratar.
E aí ela evita se tratar para que ele não tenha uma desculpa de tirar o bebê dela ou de continuar os abusos. Isso, muitas vezes isso é usado, né, contra a mulher. E outra coisa, assim, a questão da amamentação, né, Flávia, assim, a dúvida muito grande, assim, de então, se eu me tratar, não vou poder amamentar, né? Tem muito medicamento que é compatível com a amamentação, a gente vê, assim, que até a mulher se acalmando, ela consegue engrenar melhor ali no processo de amamentação, né? As pessoas têm muito medo, aí o que vai dar no meu filho daqui a uns anos se eu tomar um remédio, der de mamar, né? Então, os estudos já estão mostrando, assim, que não tem impacto, assim, de longo prazo no aprendizado, no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Pelo contrário, a doença não tratada tem, né? Uma mãe deprimida, ela vai ter uma maior dificuldade no vínculo com o bebê, esse bebê vai ter mais dificuldade no desenvolvimento dele, pode afetar o desenvolvimento intelectual, né, o rendimento escolar, pois até a adolescência é uma coisa que no longo prazo pode impactar, né? Então é muito importante esse tratamento tão precoce. E é uma coisa também muito difícil a gente avaliar também, porque uma mãe que não se trata, né, e que acaba não tendo conexão com o seu filho, o bebê vai ter várias alterações de comportamento, de aprendizado, de tudo, por falta de conexão e amor. Sim. Então é tudo muito mais amplo, né? Nós estamos escrevendo agora o Tratado Brasileiro de Cannabis Medicinal. Eu e a Tereza, a gente está fazendo a parte de gestação e... A Tereza, irmã da Flávia, minha colega psiquiatra também. Então, assim, nos estudos ali a gente vê, né? Às vezes a pessoa não trata com medicação psíquica, mas aí acaba tendo uma válvula de escape no álcool ou no uso da maconha recreativa ou de outras substâncias ilícitas. Isso faz mais mal do que você tratar realmente a depressão. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, nem tudo é natural, né? E nem tudo que é químico faz mal, nem tudo que é natural faz bem. Então, a gente precisa de apoio. Muitas vezes, se você conseguir manter uma psicoterapia adequada, tu não vai reduzir a dose de medicação, ou talvez tu vai usar a medicação um pouco mais alta no início e depois com a terapia vai conseguir. E as pessoas precisam entender, e foi uma coisa que eu precisei entender, que a terapia não é só conversa, ela tem um mecanismo que ela atua no cérebro, que é uma conversa dirigida. Não é só um papo. Não é só um bater papo, eu vou lá pagar para conversar com um estranho. Não, aquele estranho, ele tem a formação para ajudar a você a desenvolver isso. Então, o preconceito, assim, é a pior coisa em em todos os segmentos da vida. O estigma, né? Tabu. É o estigma da doença mental. Isso que tu falou é bem importante também, assim, a psicoterapia, como tu falaste, muita gente entende, é um papo, assim, uma conversa, né, que não tem, assim, repercussões. Posso conversar com um amigo, então, né, mas não, né, a pessoa que tá ali, ela tá capacitada, ela tem todo um conhecimento, técnica para ajudar, né, quem tá procurando, e assim, eu gosto de dizer assim, a psicoterapia, ela é um tratamento biológico também, né? Por que ela é um tratamento biológico? Porque ela promove alterações na estrutura cerebral, né? A gente já vê através de exames, assim, mudanças nas vias neuronais, na arquitetura neuronal, né? Ou até a gente vê aqueles exames de imagem que aparecem os sinais, assim, quando a pessoa está em terapia, determinada área do cérebro é ativada mais do que a outra, enfim, né? Então é um tratamento biológico também, não é só um papo, só uma conversa, né? Tão biológico quanto as outras coisas, quanto medicação, atividade física, yoga, mindfulness, como todas as outras terapias que mexem com a gente, porque o ser humano é um ser biopsicossocial, então a gente tem influência, né, do meio, né, do psíquico, do social, então a gente está sendo influenciado nas diversas esferas e por isso que a gente tem que abordar todas as esferas quando a gente está falando de transtorno mental, assim como qualquer outra doença física, né? E agora na pandemia, nós já estamos aqui há 6 meses, né, praticamente, dia 17 de setembro vai fazer 6 meses de isolamento. Eu sei que tem gente que não está seguindo, mas quem está seguindo como eu... E a minha família está extremamente estressante, né? Então, assim, a gente é um ser social, né? A gente precisa de contato físico, de abraço, de junto. Então, as famílias agora estão mais vulneráveis ainda, e as mães e as mulheres, à depressão na gestação, à depressão pós-parto. Então, a gente precisa estar atento e precisa pedir ajuda. Precisa pedir ajuda sempre, né, Flávia? A gente tem visto um aumento, assim,
dos transtornos, né? Ou piora de transtornos mentais, assim, nessa fase de isolamento. Está muito complicado mesmo. Eu acho que tu já tinha falado da telemedicina, veio para ajudar bastante, né? Não sei tu, mas eu tenho feito alguns atendimentos, assim, online, tem funcionado super bem, tem ajudado, principalmente as puérperas, né? Com um bebezinho pequenininho, às vezes é difícil sair de casa, ainda mais agora com essa questão do Covid, então tem funcionado, tem ajudado bastante gente aí essa tecnologia. Nem sempre ajuda, às vezes tem umas falhas aí, mas na maioria das vezes ajuda muito mais, né? Então, acho que a Eu gente... aqui em casa nós aderimos como pacientes, né? Eu faço terapia online Ah, porque tá legal. meio que tá insuportável a Sim, eu pandemia. segui a minha também por telefone, sim. Uhum. E as minhas filhas também. Uhum. E eu continuo fazendo atendimento domiciliar, porque é de menos risco, né? Claro. Então, Uhum. mas na pediatria, em virtude do exame físico, é um pouco mais complicado fazer a consulta telemedicina. A gente consegue fazer uma consultoria, retirar dúvidas, orientar a introdução alimentar, mas assim, Claro. a avaliação do bebê mesmo precisa ser em loco. Claro, claro. Que bom, e que bom. E tu tens esse trabalho, né, Flávia, do Dr. Kids, de ir em Sim, casa, tu resgatasse aí a sim. pediatria antiga, Antes digamos da assim, né? pandemia, eu já fazia atendimento domiciliar, e aí com a pandemia só cresceu, né? E Uhum. pós-pandemia, vou manter o atendimento domiciliar, porque é onde eu me sinto bem fazendo o meu atendimento, né? Sim, o teu trabalho tá muito bonito e tem crescido bastante, né? A gente tem curtido bastante, Sim. assim, queria te parabenizar pela tua iniciativa, pelo teu perfil também, que é de uma qualidade altíssima, assim, muita informação, acho que ajuda muito as mães, né? Que é uma coisa que não tem custo, né? A gente estava falando de investimento e Sim. custo, mas hoje em dia a gente pode sim ter acesso a informações de muita qualidade gratuitamente, né? Isso é uma coisa boa que a internet nos trouxe, assim. Então, Eu sou muito fã da internet, né? Quando eu comecei a aham, faculdade, não existia. Eu estava no segundo ano da medicina, quando fui ter um computador com internet discada em casa. sim, Então, eu acho que internet o de mundo casa. se aproximou muito, né? Com a internet, com Uhum, tudo. uhum. Flávia, tá faltando 5 minutinhos para a gente Nossa, passou tão encerrar. Passou rápido. rápido, né? A gente achou Tinha até que 15 ia fazer minutos. alguma coisa mais breve, né? Mas assim, tentar concluir assim, o que que a gente, né, achou importante da nossa conversa, eu achei que foi maravilhosa, assim, fico muito feliz de ter uma pediatra falando comigo, eu sempre estou batendo na porta aí dos pediatras, dos obstetras, estou incomodando, né? E tenho encontrado portas abertas, assim, os colegas aqui em Florianópolis têm sido bem receptivos, a gente tem trocado bastante. E tomara que isso se expanda, né? Cada dia mais que a gente consiga ajudar essas mulheres para não ficarem sofrendo caladas, né? E desnecessariamente poderem ter um início da vida da família aí mais saudável, né? E que a gente possa fazer genuinamente prevenção, né? Fazer aquilo que a gente falou no Sim. começo, que eu acredito muito, eu como psiquiatra eu vim muito para esse início da vida por causa disso, assim, né? Porque, claro, eu trato os meus pacientes, né, com os problemas deles adultos, eu trato a maioria de adultos, né? Eu não atendo criança e adolescente, mas o que a gente vê, né? Aquele adulto que chega pra gente com uma patologia psiquiátrica, ele já teve um problema lá no começo da vida dele, né? Na infância. Não foi de um dia para noite que aquilo começou, então, assim, eu tive vontade, então vamos lá para o começo, ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para que isso não se desenvolva depois, né? Então, eu acho que o recado é esse, assim, fazer a prevenção no início da vida, É, cuidar da saúde mental materna, né? Entender que sim, que a mãe pode ter transtorno psiquiátrico, é vulnerável a isso, o risco de suicídio é alto, é a primeira causa de mortalidade. Infelizmente, a gente ainda tem índices muito altos, né? E isso impacta no desenvolvimento saudável dessa criança e de toda essa família, né? Então, procure ajuda, procure a família, procure a rede de apoio, né? E façam seus tratamentos, porque só tem a ajudar aí para que a coisa vá bem, né? é isso aí. Pede ajuda, não é vergonha nenhuma ter um transtorno Não, mental. Todos nós já tivemos, né? Ninguém é o transtorno mental. A pessoa tem um transtorno mental e ela isso que é continua sendo tratável. tratada dentro disso. Uhum, uhum, Né? A psicofobia é igual à homofobia, é igual ao racismo. A gente precisa parar com isso. uhum, E a gente tem que ter empatia, né? uhum. Abraçar o outro e ajudar no máximo que a gente puder, porque o mundo está aí mostrando pra gente que a gente não é ninguém sozinho. Com certeza, e com isso trabalhar em conjunto sempre, né, Flávia? Sim. Trabalhando junto sempre. Obrigada, querida, tá? Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no Desculpa aí sábado. a Eu sei o companhia. quanto que a tua vida é corrida, eu sei o quanto que Não, teus agora projetos te eu tenho exigem. 4 atendimentos aí que estão me esperando. Agora a gente Então vai vai sair lá, vai de lá. descanso. Um bom fim de semana, um Beijo. beijão, nos falamos. Tchau, pessoal. Obrigada, Tchau. obrigada a todo mundo por ter prestigiado a nossa live nesse sábado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.